Olá, a gente já são 8 horas. Boa noite a todos e todas, né? Eu sou a Leila, da UFSJ, Sete Lagoas, e esse ano nós estamos fazendo 10 anos do Grupo Guaí de Agroecologia, né? Ele começou a partir de uma semana de integração tecnológica na Embrapa, junto com parceiros, né? O pessoal da Emater, da Epamig, né, o próprio Walter aqui, várias pessoas, um grupo pequeno, que como a gente tem uma proximidade física, como vocês têm lá, né, na agrobiologia, nós partimos de um sonho, né, de pensar a biodiversidade e a agroecologia, e começou esse grupo, ele já começou assim, meio junto e meio misturado, né, com pesquisadores, tem estudantes, tem agricultores, e assim a gente tem feito, né, reuniões para a gente discutir. E em 2013 nós tivemos um projeto aprovado numa chamada do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, né, a chamada 81/2013, a famosa, né, e que a gente recebeu um projeto do Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia de Minas. Foi uma honra para nós, né? Nós desenvolvemos com um grupo grande de 15 pesquisadores, entre o FSJ, Embrapa, Epamig, o pessoal da Fundação Zoobotânica também. Tivemos vários bolsistas, uns 30 bolsistas. Alguns já estão na carreira terminando mestrado, fazendo doutorado, seguindo a vida, muitos deles na área mesmo de agroecologia. E agora, infelizmente, com a questão da falta de recursos, né? Nós continuamos nos reunindo e esperando um dia que a gente possa tentar ter mais recursos para a gente voltar no nosso projeto de pesquisa, ensino e extensão. Então, o Conversando Agroecologia já está na 32ª edição, e ele começou com uma ideia da gente fazer um bate-papo online voltado para os agricultores, principalmente da região de Sete Lagoas. Mas esses a gente nem sempre consegue que eles tenham acesso à internet. Essa questão da inclusão digital ainda é complexa, né? Não é uma coisa tão simples. Mas a gente está fazendo esse momento, mais é um bate-papo mesmo. Então, eu agradeço a todos, em nome do Grupo Guaí, o Walter, né? São parceiros, nós somos um grupo aberto, né? Não só da universidade, mas ele é aberto para a comunidade em geral, né? Nós temos aí a Cristiane, que está nos apoiando sempre, Walter, a Marina, nós temos aí o professor Rodrigo Mata Machado, da UFMG hoje, que é uma grande honra, o Luiz Eduardo Dumont, que é o nosso secretário da Comissão de Produção Orgânica, né, Eduardo? E todos vocês, é uma grande alegria tê-los aqui. Então, nós vamos passar agora para o Walter, que o Walter é o nosso moderador, né? E agradecemos muito, mas muito mesmo, as nossas ilustres palestrantes aí na área de controle biológico e a todos e todas que estão conosco essa noite. Um grande abraço. Obrigado, professora Leila. É um prazer estar aqui, um desafio, né? Ser moderador de uma mesa tão, né, com tanta potência aí para a gente tentar ter aí o prazer de compartilhar, né? Ter o conhecimento delas compartilhado conosco. Então, assim, a gente tem preparado, né, esses eventos pensando em tratar de assuntos que são realmente áreas de conhecimento que estão aí na fronteira do conhecimento, né? A agroecologia, ela trata muito, né, de várias fronteiras do conhecimento, né, que incluindo aí não só o conhecimento técnico-científico, mas o conhecimento tradicional, que é, para a nossa ciência acadêmica, às vezes, uma fronteira nova, né, que precisa realmente ser aprofundada. Então, é um prazer a gente ter essa oportunidade. E, bom, eu vou falar um pouquinho só da sequência da nossa programação e pedir com isso que
nossas apresentadoras façam a sua autoapresentação, que eu acho que vai ser mais, vai ficar mais claro para todo mundo, né? Bom, a gente vai começar com a professora pesquisadora Alessandra de Carvalho, da Embrapa Agrobiologia, doutora em entomologia. Depois a gente vai passar para a doutora Ellen, da Rural do Rio de Janeiro, também doutora em entomologia, e finalizando com a doutora Madelaine, também doutora em ecologia. A Madelaine está na IPAMIG, a Ellen na Rural e a Alessandra na Embrapa. Então, passamos aí para vocês a fala de cada uma delas, e no final a gente abre para um bate-papo, né? A proposta é que cada uma use o tempo aproximado de 20 minutos, e a gente vai até 9h30, para não cansar, né, muito as nossas apresentadoras e a plateia também. Então, Alessandra, a palavra é com você. Tá, só para eu ver vocês ainda antes de pôr a minha apresentação, que depois eu não consigo ver. Bom, acho que a apresentação foi feita pelo Walter. Eu sou engenheira agrônoma, com mestrado e doutorado em entomologia, e hoje estou lá acho que boa parte de vocês conhece a Embrapa Agrobiologia por visitações. Eu acho que esse grupo já fez uma visita à fazendinha agroecológica, né, e eu vi até foto lá de vocês na fazendinha. Então, vocês têm ideia lá do trabalho realizado. Eu trabalho junto com o pessoal da agricultura orgânica lá na Embrapa Agrobiologia. Bom, eu vou colocar aqui minha apresentação. Vocês vão me falar se está... Está de trás para frente, né? Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Sim. Bom, deixa eu marcar aqui também, porque eu falo e me acabo extrapolando, não quero tomar o tempo da Ellen e da Madelaine. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É um prazer enorme dividir essa mesa aí, né, vamos chamar assim, com a Ellen e com a Madelaine. A gente lá atrás, né, hoje eu fiquei pensando que a gente, lá atrás a gente se conheceu, né, fazendo no mestrado, eu acho, né, nos preparando, começando a nossa carreira, e naquele momento, acho que talvez todo mundo trabalhasse de alguma forma com o inimigo natural, mas ainda não pensava em controle biológico conservativo, né? E nós três fomos para essa área, né? E aí é legal estar aqui com vocês, eu fico muito honrada de estar aqui. E me coube fazer uma introdução, né, das bases do controle biológico conservativo, para que depois a Ellen e a Madelaine falem das suas experiências. Com certeza elas têm mais experiências e poderão contribuir com esses resultados de pesquisa que elas desenvolvem nas suas respectivas instituições. Para começar a falar de manejo de pragas em cultivos agroecológicos e orgânicos, eu gosto sempre de lembrar que o controle propriamente dito é só um, né, dos passos que a gente tem que se preocupar na hora de fazer manejo de pragas, né? Ele começa muito antes, né? Ele começa com a escolha de variedades e cultivares resistentes, passa pela escolha de material propagativo sadio, e a gente tem que, quando a gente tem banco de sementes, isso
é uma preocupação, né? A gente precisa ficar atento e continuar preocupando com isso, né? Para que esses bancos permaneçam e essa troca tão interessante continue, né? A gente tem que se preocupar, por exemplo, com estratégia anti-estresse, que passa por uma escolha, uma coisa muito básica, né? Mas é mais forte ainda dentro, quando a gente fala de cultivos agroecológicos, a escolha da região e da época certa de plantio daquela espécie, né? A gente não pode extrapolar o limite que uma planta subnutrida ou em condições de estresse, né? Ela vai reagir com muito mais dificuldade, né? O equilíbrio hídrico e nutricional, com aporte de matéria orgânica e adubação verde, uso de telados, estufas. Lá em Seropédica, por exemplo, é super necessário os telados para que a gente consiga produzir hortaliças folhosas um pouquinho, por um tempo ainda um pouquinho maior, antes que o sol escaldante chegue e acabe com tudo, né? Monitoramento de entrada de pragas, que é uma prática simples também de se fazer, lançando mão de armadilhas com atrativos alimentares, ou mesmo feromônios, que hoje a gente tem um rol bem considerável de feromônios à disposição para isso, para entrar na hora certa, com uma medida, né, para que se obtenha um resultado ainda mais satisfatório. E aí, sim, quando tudo isso foi pensado, a gente deve, então, pensar em que ferramentas, no caso de ocorrer algum problema com praga, quais são as ferramentas. E essa nossa conversa de hoje passa muito pelo entendimento que uma ferramenta de controle, ela deve ser pensada antes, né? Pensando no ambiente como um todo, mesmo antes do plantio, né? E não só lá na hora que o problema ocorre. Não há possibilidade de falar sobre controle biológico de uma forma geral se a gente não lembra, né, da relação dos organismos numa cadeia trófica, né? Se a gente falar simplesmente da relação de insetos com as plantas, a gente preenche aí alguns níveis da cadeia trófica com insetos, né? E aí a gente tem na base as plantas cultivadas e aquelas não cultivadas, contribuindo para isso, os insetos herbívoros e os agentes naturais de controle, também chamados de inimigos naturais, e as relações entre um nível trófico com o outro, né? E a gente está se limitando hoje a falar pelo menos desses 3 níveis tróficos, mas a gente tem participação de insetos por aí, né? E o grande erro no controle de insetos herbívoros em cultivos agrícolas tá em a gente considerar como mais importante e ter foco no segundo nível trófico, que são os insetos herbívoros e as relações deles com as plantas cultivadas. Então, é uma simplificação exagerada de um sistema complexo, né, que não pode resultar, né, em boas coisas. A gente considera, então, isso aí, essa relação em 2 níveis tróficos, como um erro, né, que deve ser corrigido, e é assim que a gente pensa quando fala de controle de insetos em cultivos agroecológicos, né. A gente sabe, vamos reforçar essa ideia de que ao concentrar no segundo nível trófico, o que a gente consegue o aparecimento então das pragas, né? Pragas aí entre aspas, porque foram os insetos fitófagos que estavam numa condição de equilíbrio, se tornaram um problema econômico, né? Aumentando em quantidade e número de espécies naquele ambiente. Isso tem um efeito desastroso sobre aquelas plantas cultivadas, principalmente quando a gente fala de monocultivo, de simplificação desse sistema produtivo. Então, o desejável é que o foco esteja no terceiro nível trófico, ou seja, nos agentes naturais de controle, né, para que, naturalmente, se exerça o controle biológico.
Então, não são interações tão simplificadas e de 2 níveis tróficos, né? São interações multitróficas ou, pelo menos, tritróficas, né? Onde as plantas oferecem recursos não só para os insetos herbívoros, mas também para o terceiro nível trófico e se nutre, então, dos benefícios, né, que esse nível trófico, o terceiro nível trófico, impõe sobre as plantas cultivadas. Então, falando em controle biológico, a gente tem pelo menos 2 maneiras, simplificando também bastante o uso do controle biológico em cultivos agrícolas. A gente tem pelo menos 2. O primeiro deles é o que a gente chama de controle biológico aplicado, ou controle biológico aumentativo. Ele é exercido de uma forma curativa, através da liberação de predadores e parasitoides, né, criados em biofábricas, ou seja, fora daquele sistema produtivo, embora também seja possível criações on-farm, né, onde principalmente inimigos naturais exóticos, embora também os nativos possam ser usados, eles são geralmente específicos e com uma ação sobre uma determinada praga. A gente não pensa muito no complexo de pragas e age pontualmente sobre cada uma dos problemas existentes naquele cultivo. Quando a gente fala de uma aplicação de um organismo produzido fora do sistema produtivo, nós temos aqui um quadro de 2020 do que é produzido no Brasil de organismos, né, benéficos usados em controle biológico, por exemplo. A gente vê que 60,4% são micro-organismos, então são fungos, bactérias e vírus que agem sobre esses organismos que têm potencial para se tornar praga, né? E apenas 17,6% são macro-organismos. A CropLife considera macro-organismos os ácaros, os insetos predadores e parasitoides e também os nematóides. Então, é uma diferença grande, né, entre macro e micro-organismos produzidos e disponíveis para o Brasil com registro do Ministério da Agricultura. A segunda forma de usar o controle biológico é o chamado controle biológico conservativo, ou por conservação, né? Trata-se, então, do equilíbrio da população local de insetos, né? Ou seja, inimigos naturais ou agentes de controle biológico já existentes naquele sistema. A gente conta muito no controle biológico conservativo com os inimigos naturais generalistas que mantêm o equilíbrio das populações de insetos fitófagos a um nível abaixo do nível de dano, né? E que geralmente tem uma ação sobre várias pragas, né? O que poderia se tornar uma praga. Esse é um manejo que ocorre de maneira constante dentro do sistema de produção, e não pontualmente, como a gente viu no sistema o controle biológico aplicado. Quando a gente fala de controle biológico conservativo, a gente fala muito, então, da interação das plantas na diversificação do sistema produtivo com plantas que ofereçam recursos para os inimigos naturais. Então, as plantas, elas podem servir de fonte de alimento, oferecendo presas aos predadores, hospedeiros, aos parasitoides, e também néctar e pólen. Além disso, elas servem de local de acasalamento, de local de oviposição, e isso aumenta essa produção, né, a céu aberto de inimigos naturais, e oferece, claro, abrigo e proteção para esses agentes de controle, enquanto as pragas, né, entre aspas, não ocorrem. Vamos lembrar que os predadores e parasitoides, então, usam pólen como uma fonte de proteína e néctar como uma fonte de carboidrato na sua alimentação. Isso favorece, por exemplo, a produção de feromônios e suas defesas.
O pólen, o néctar, ele pode ser essencial para o inimigo natural, ele pode ser suplementar, ou seja, ele é usado apenas quando a presa de qualidade nutricional superior seja localizada, e pode ser complementar, quando a presa que está disponível para esse inimigo natural, ela é de qualidade inferior. Isso tudo, esses recursos florísticos, eles aumentam a longevidade dos inimigos naturais, a fecundidade e o número de fêmeas. Se a gente for pensar nos parasitoides, isso é muito bom. Por quê? O número de fêmeas, considerando que as fêmeas que, além de fazerem as posturas, né, de aumentar esse número de indivíduos naquele ambiente, ele também é quem faz o controle, a fêmea que faz o controle biológico. Então, aumenta indiretamente o parasitismo. Quando a gente pensa, então, em favorecer essa biodiversidade em agroecossistemas, a gente tem que levar em conta que alguns fatores influenciam essa biodiversidade. E, então, a diversidade da vegetação dentro e ao redor são importantes, devem ser consideradas, não só a que está ali no sistema, assim como a quantidade de cultivos que compõem essa rotação. Quanto mais plantas estejam envolvidas nesse sistema, melhor a maneira como esses indivíduos vão se reproduzir e serão mantidos naqueles locais, né? A permanência dos cultivos, é claro que cultivos de ciclo curto vão interromper, vão desequilibrar o sistema ali existente, então a gente deve fazer, o ideal é que se faça um escalonamento de cultivos, né, com retirada gradual dessas plantas daquele sistema e reposição ao longo ao mesmo tempo que se faz a retirada das plantas, para que esse sistema não sofra tanto. É importante pensar na intensidade de manejo, né? Quantas vezes eu preciso entrar com maquinário dentro desse sistema, por exemplo, fazer aplicações de inseticidas biológicos ou não, caudas e o que seja. Presença de vegetação nativa, né? Muitas vezes a gente esquece da contribuição da vegetação que está ali. Então, fazer capinas seletivas é muito importante, conhecer bem o que essas plantas podem oferecer, cada uma dessas plantas, né, em que situações elas são bem-vindas e se elas estão de acordo com o inseto que mais ocorre e com a condição, em que época ela ocorre, o quanto ela, de fato, está só protegendo o solo, só trazendo recursos para os inimigos naturais, e quando ela, de fato, está competindo com a cultura principal. É importante pensar no grau de interação entre os componentes desse sistema, né, de fora ou nas bordas desse sistema. Será que eles têm uma ligação? Eles estão integrados ou não? Os insetos benéficos precisam se deslocar a grandes distâncias para que eles alcancem esse sistema produtivo. Então, a gente deve repensar a arquitetura, a distribuição das plantas dentro do sistema. E, por fim, o grau de isolamento em relação à vegetação natural, que tem muito a ver, então, com a interação entre os componentes, que era o item anterior. Então, pensando dessa maneira, como é que o controle biológico conservativo ele pode ser implantado finalmente no campo? Tem várias maneiras, né? O que a gente chama de ecoengenharia. Então, vamos pensar antes, né, em como manejar, dependendo da cultura de interesse, quais são as plantas que podem favorecer os principais inimigos naturais daqueles insetos fitófagos normalmente encontrados sobre essas plantas, né? Nós podemos trabalhar, então, por exemplo, com bordas de cultivos, usando plantas nativas, podem ser gramíneas ou flores silvestres,
pensando sempre em deixar, por exemplo, plantas baixas na parte interna, para não ter sombreamento da cultura, e as plantas altas na parte externa, para servir, por exemplo, de quebra-vento, de uma barreira para aqueles insetos que chegam com essas correntes de vento. Usar plantas faixas de plantas insetários que sejam temporárias dentro do próprio cultivo, pensando então em culturas de ciclo curto, né? Espécies anuais de baixo custo e de rápida floração. É preciso que o agricultor se sinta motivado. Essas plantas que são inseridas nos sistemas, elas não podem ser de alto custo, né? E que dependam de manutenção tanto quanto a planta principal, né? E aí, nesse sentido, a gente também tem que pensar em manter já, então, as plantas espontâneas, que requerem menos intervenções nos agricultores, né? Então, aí a gente tem que pensar, como eu já disse antes, quais são as plantas que podem favorecer aquele sistema em particular, né? E quais são as atrativas para os inimigos naturais. A gente pode lançar mão de cerca-vivas e quebra-ventos, que foi um pouco do que eu falei no primeiro item, né, para barrar vento, reduzir deriva de pesticidas, por exemplo, de áreas agrícolas adjacentes, que não temos o controle, né, sobre o que o vizinho faz. A gente pode lançar mão de sistemas push-pull, com plantas que repelem as pragas misturadas com plantas que vão atrair os inimigos naturais. A gente usa pouco push-pull no Brasil, né? Coberturas permanentes em cultivos longos, por exemplo, gramíneas intercaladas, ou não com flores e leguminosas. As gramíneas a gente dá pouco valor, mas elas têm, às vezes, um papel fundamental na manutenção de predadores, principalmente aqueles de solo. A gente pode lançar mão de culturas de cobertura, que podem ser semeadas juntas ou separadas com o cultivo principal, aí incluir leguminosas, as gramíneas, brásicas, dependendo da região, isso cresce naturalmente, é nativo, e a gente, às vezes, não, né, no sul do Brasil tem vários exemplos, porque o controle, os nossos exemplos, grandes exemplos de controle biológico, estão muito em países de clima temperado, então o sul do Brasil já pode se beneficiar de vários resultados, né? Eu acho que nós que estamos na pesquisa temos o dever também de analisar essa condição para o Brasil, se ela se adequa ou não. Uma outra maneira é fazer cobertura de áreas não cultivadas, usar essas áreas dentro dos sistemas de produção com plantas fornecedoras de pólen, néctar, né? Às vezes é uma dificuldade convencer o agricultor a deixar um espaço, principalmente agricultores que têm um pequeno pedaço de terra, né, para cultivar e deixar ainda uma parte dessa terra para fazer essa ecoengenharia, introduzir plantas que sejam atrativas. Inicialmente, isso é uma dificuldade que a gente tem, ele quer aproveitar ao máximo essa área, né? Mas a gente tem que pensar que a gente pode usar vias de drenagem, as taipas, valas, aterros, áreas perto dos campos ou estradas, né? No caso de culturas irrigadas, que nem o arroz, as taipas e essas valas de drenagem podem ser utilizadas a qualquer canto, beirada de estrada, debaixo da cerca. Tudo isso serve como um local para diversificar esse sistema. Ao mesmo tempo que um fornecimento de abrigo para inimigos naturais, ele pode ser criado, por exemplo, ninhos artificiais para vespas solitárias, e bancos de besouros, né, muito usados pelos chineses e tão fáceis, né, com palha, com gramíneas, para que principalmente carabídeos possam ser abrigados e permanecerem mais próximos dos cultivos principais. Eu apresento aqui um esqueminha
de como isso pode ser feito, né? Por exemplo, num cultivo de hortaliça, onde às vezes as faixas de estrada, de leiras, ou mesmo das cercas, estão ocupadas por plantas que nem sempre estão trazendo tanto benefício para aquele sistema, então a gente pode arquitetar isso melhor, pensar em todos esses cantos e aproveitá-los. Então, seria mais ou menos assim, incluindo, então, nas cercas um tipo de planta, na cerca do fundo e da frente outro tipo. A gente pode intercalar junto com o cultivo de hortaliça ou colocar nas bordaduras essas faixas de plantas atrativas. E qual é o que se espera dessas plantas? Qualquer que sejam essas plantas, se a gente pensar nelas como a representação por essa planta aqui, que não necessariamente essa planta pode ser, por exemplo, um crisântemo, mas não necessariamente essa planta é um crisântemo. Se essa planta for uma hospedeira de pulgões, que não sejam os pulgões que se alimentam de hortaliças, que são comuns nas hortaliças, essa planta seria capaz de abrigar adultos e larvas de moscas sifídeos, adultos e ninfas de percevejos antocorídeos, usórios, que vivem aqui, principalmente abrigados nas asteráceas, adultos e larvas de crisopídeos, vespas parasitoides de várias espécies, aqui o pulgão, né, que seria a presa ou hospedeiro, e adultos e larvas de joaninhas. Alguns desses inimigos naturais vão se beneficiar de pólen e néctar. Outro, tanto a fase adulta como a fase de larva, eles são predadores. Então, isso é muito importante. Então, essa planta, ela é simplesmente um criatório a céu aberto, abrigando todos esses insetos, mesmo que sem depender, né, inicialmente, das hortaliças. Então, eu estou trazendo todos esses insetos benéficos simplesmente por essa planta ter pulgões. E aí, o que se espera é que, assim que as pragas comecem a surgir nas hortaliças, esses insetos benéficos saiam dessas plantas que foram inseridas com o propósito de criatório aberto e se desloquem por esse cultivo, alimentando-se então e, consequentemente, controlando os insetos fitófagos que tendem a ocorrer em maior número e, futuramente, talvez, causar algum problema, tá? Então, pensando dentro desse contexto, eu estou passando já do meu horário, quais plantas são atrativas para inimigos naturais? Qualquer planta pode ser? Sim, inicialmente, qualquer planta tem esse potencial e precisa ser estudado. As plantas ornamentais, principalmente as asteráceas, as aromáticas, os adubos verdes, plantas cultivadas, as plantas espontâneas, plantas forrageiras, e eu gosto muito de pensar que essas plantas têm multifuncionalidade. A Leila citou um exemplo aqui ainda há pouco, de um agricultor que estava usando o coentro, e esse coentro trouxe organismos benéficos, principalmente joaninhas, para o cultivo principal, fez o controle biológico e ainda por cima ele levou o coentro para a feira e aumentou a renda da retirada daquele espaço. Então, eu gosto muito que essas plantas também tenham multifuncionalidade. Eu vou passar isso aqui, a gente deve pensar em muitos fatores, provavelmente a Ellen e a Madeleine vão falar, arquitetura da planta, o acesso ao pólen e néctar, não são todas as plantas que vão ter néctar e planta e pólen disponíveis, a arquitetura da flor pode não disponibilizar, o inseto pode não ter acesso a esse néctar, por exemplo, então a gente tem que pensar em plantas com nectários extraflorais, né, para atingir esse objetivo, então vou deixar que elas falam mais sobre isso. Outro fator super importante é o reconhecimento de inimigos naturais. A gente pode muitas vezes não reconhecer os insetos na fase jovem, mas
a gente conhece na fase adulta, mas a gente tem que pensar que se a gente não proteger esses insetos na fase de larva, a gente não vai ter os adultos, né? Não vai ter reprodução, não vai ter o aumento desse número de insetos benéficos na área de produção. Então, talvez parte de vocês não conheçam esses insetos, mas conheçam talvez os insetos adultos, né? Então, é importante saber quem são os inimigos naturais e qual o papel que eles desempenham. Então, insetos nas lavouras nem sempre são um problema. Eles podem ser a solução e a gente tem que pensar nisso. Tá? Eu agradeço vocês, eu passo a palavra, então, para a Ellen, para dar continuidade à apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Ellen, por favor, se apresente. Então, já vou botar aqui a minha apresentação, e aí eu já faço, tá? Para a gente ir ganhando tempo. Espera aí, deixa eu compartilhar. Espera aí, que fechou aqui. Não sei por que cancela. Já começou. Deixa eu fechar as outras, porque não está querendo abrir. Gente, quem tiver disponibilidade de assinar a lista no chat, por favor. Obrigado. Agora apareceu. Chegou. Chegou, né? Então, eu vou... Estão vendo aí? Peraí. Deixa eu botar... Foi tela cheia? Foi, Ellen. Foi, né? Obrigada. Então, pessoal, primeiro a minha apresentação, né? Primeiramente, né, boa noite a todos e a todas. Né? De início, eu agradeço muito o convite pelo Grupo Guaí, particularmente ao Walter, à professora Leila, por esse convite, né, para participar dessa conversa e compartilhar, né, esse tema controle biológico conservativo, que eu sou muito afeta, e com vocês e com a Alessandra e a Madelaine. Em termos de formação, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Seropédica, da qual, desde 2009, eu sou professora, tanto da graduação, nos cursos de agronomia, engenharia florestal, tenho mestrado e doutorado também voltado aí para entomologia, né, atuando também em programas de pós-graduação. Mas, antes de ser professora da Universidade Rural, eu fui, né, pesquisadora de 98 até 2009 da Embrapa Agrobiologia, onde, então, eu iniciei as minhas pesquisas nesse tema, né, de controle biológico conservativo, até mesmo por umas sementinhas que foram jogadas, aí podemos dizer, né, na minha cabeça, pelo Altieri, Miguel Altieri, pela Clara Nichols, que teve na Embrapa, a gente conseguiu trazer isso em 1999. E, a partir daí, né, fui tentando ver se a gente conseguia desenvolver, né, essa linha de pesquisa, particularmente em controle biológico conservativo. E aí, né, alguma das minhas pesquisas nesse tema, eles envolveram justamente o estudo do potencial das apiáceas, entre elas aí, né, o coentro, né, tá vendo aqui o coentro e a joaninha, né, um dos insetos mais queridinhos, né, que a gente tem, né, na conservação de joaninhas afidófagas em plantios de hortaliça. E será um prazer, né, se alguém tiver experiência no uso dessas plantas, será um prazer aí conhecer esse trabalho. Sei que a Alessandra, a Madelaine já, né, pesquisou, já estudou algumas dessas plantas, e além da Leila, né, ter relatado aí também que um produtor teve resultados muito bons, né, positivos em relação ao uso do coentro.
e que possa até, de repente, de uma certa maneira, confirmar, né, os resultados que foram obtidos quando eu comecei a trabalhar com essa planta, né? Mas, como bem dito aí pela Alessandra, é importante para a gente conhecer, né, porque se trata de uma interação inseto-planta. Nesse caso aí, uma planta no primeiro nível trófico e um inseto predador, que são as joaninhas. E essa interação, eu diria que é uma interação positiva, né, que traz aí benefícios, no caso, né, especialmente, uma vez estando dentro da área de cultivo, benefício para a planta cultivada, porque essa planta companheira, que seriam as apiáceas, né, está trazendo, né, melhorando esse ambiente para as joaninhas, entre as joaninhas, outros também insetos inimigos naturais, e aí participando, né, no controle biológico, no manejo, né, de pragas dessa cultura, e a joaninha ganhando uma série de benefícios, alguns deles já salientados, eu vou exemplificar aqui, né, no caso das apiáceas, uma interação bastante positiva no sentido aí de manejo de pragas, né? Mas é importante, como bem dito também pela Alessandra, conhecer esses insetos, né? Saber das necessidades deles, e a gente tem que realmente conhecer, por exemplo, a biologia desses insetos. Então, joaninhas afidófagas vêm pelo fato delas predarem principalmente pulgões ou afídeos, né? Como pessoalmente podem também ser conhecidos. Essas joaninhas, então, aqui tem um esquema, né, desse ciclo biológico. Vamos começando aqui pelos ovos, né? Normalmente as joaninhas afidófagas fazem a postura em grupo. Dos ovos, então, depois de um certo tempo, né, de desenvolvimento embrionário, começa a nascer as larvas, então larvas que a gente chama de primeiro instar, né? Fica próxima ali da postura. Depois elas começam a se dispersar pelas plantas, pela mesma planta ou para outras plantas, né, ao lado também. E essas larvas, né, elas acabam passando por diferentes estágios de desenvolvimento. Normalmente, no caso das joaninhas afidófagas, pelo menos 4 insta. Esse último insta aqui, esse último estágio, normalmente consome maior quantidade de presa, né, no caso aí seria pulgões. Depois vai passar para uma fase que eu chamo de inativa, né, que ela não se alimenta, não se locomove, que é a fase de pupa. Depois do período de pupa, surge, então, o adulto. Esses adultos, né, em geral, vão se alimentar por um determinado período, um período chamado de pré-oviposição, pré-acasalamento, né? Ocorre, então, a cópula entre o macho e a fêmea, e aí, se for frutífero, né, esse acasalamento, a fêmea vai iniciar a sua postura. E aí, né, tem-se mais uma geração, uma nova geração, e assim o ciclo se completa. E nessas fases, as larvas e os adultos, se tratando, né, de joaninhas afidófagas, a gente pode ver aqui que eles são carnívoros, né? Então, você tem aqui uma joaninha, então, no caso, né, a presa aqui é o pulgão, e o adulto também se alimentando da presa, né? Mas, seguinte, como, né, a Alessandra salientou, esses inimigos naturais, particularmente essas joaninhas, podem ser também visitantes floral. Então, o que eles estão fazendo nessas flores? Na realidade, estão buscando aí complementar ou suplementar, né, essa dieta carnívora, né, que no caso dos pulgões, com o pólen, que principalmente é fonte de proteína, e néctar como fonte de carboidrato. E a partir daí nós podemos então fazer a seguinte pergunta: quais plantas então podem fornecer esses recursos florais para essas joaninhas predadoras? Principalmente se a gente busca mantê-las o máximo possível na área de cultivo, mesmo que você não tenha ali as plantas, mas que elas se conservem naquele ambiente, ou que pelo menos elas não deixem deliberadamente, né, podemos dizer assim, o hábitat por falta, né, de recursos alimentares. Foi aí que eu passei a investigar, né, comecei a investigar o potencial das apiáceas
na conservação das joaninhas afidófagas em plantios de hortaliça. E aí vocês podem perguntar, por que apiáceas, né? Porque essa família, se eu considerar aí que nós temos em torno de 250 mil espécies de plantas floríferas conhecidas no mundo, né? Por que escolher a apiácea, né? Pelo menos um dos motivos está nesse estudo aqui que foi conduzido nos Estados Unidos da América. Eu tinha que começar por algum lugar e fui buscar, então, informações na literatura, onde o controle biológico conservativo, especialmente, né, no exterior, está bem desenvolvido. E, nesse caso, então, eu me inspirei, podemos dizer assim, nesse trabalho do Pat e colaboradores, que foi publicado aqui em 1997. A gente pode ver aqui, né, eles estudaram, né, o efeito de faixas de endro, a Nettograviolis e o coentro, que é o coriandro sativo, né, duas apiáceas, em consórcio com a berinjela, visando justamente o controle biológico da praga da berinjela lá nos Estados Unidos, que é a Leptinotarsa tencelineata, que é conhecido também como besouro do Colorado, né? E aí, se a gente verificar, né, os primeiros resultados aqui que ele obteve foi em relação à abundância das joaninhas predadoras. Se a gente olha aqui o monocultivo, que está aqui em roxo, né, podemos dizer assim, né, número de joaninhas, bem menos, né, um menor número, se comparados com a presença desses insetos predadores no consórcio da berinjela com o endro, ou quando coentro. Principalmente, eu coloquei as flores aqui, principalmente na época de florescimento dessas apiáceas. Aqui ao lado, algumas espécies de joaninhas, né, que eles identificaram, que inclusive Coleomygila maculata e Harmonia xerides ocorre aqui no Brasil. E como resultado dessa abundância que é discutido por esses autores, né, eles observaram uma efetividade desse consórcio no que significa melhorar, né, ou otimizar o controle biológico natural. Então, nós temos aqui, né, nesse gráfico ao lado, o número médio de presas consumidas, que são as posturas, são os ovos. Então, aqui tem do lado esse besouro aqui em cima, né, que é o adulto da Leptinotarsa tencelineata e suas posturas, né? Então, olhando assim, elas aqui embaixo tá o inseto predador, Coleomygila maculata, que está predando os ovos dessa praga. E aqui as larvas desfolhando a planta. Mas tanto adulto quanto larva são desfolhadores de solanáceas, principalmente aí berinjela e batata, por exemplo, né? Então, olhando aqui, essa abundância de joaninhas levou uma maior consumo, predação da expostura dos ovos da praga, enquanto que no consórcio, né, o número médio de ovos consumidos foi bem maior. Então, como consequência, se você tem menos ovos aqui sendo consumidos, maior número de larvas da praga que sobreviveu. Então, possivelmente, o maior dano provocado nessa planta. E, ao contrário, ocorre aqui no cultivo que foi consorciado com essas apiáceas. Então, o número de larvas da praga, que são as desfolhadoras, né, que sobreviveram, bem menor, principalmente quando consorciada com o endro, né? E, a partir daí, eu pensei, será que essas apiáceas elas podem ser tão atrativas para as joaninhas como, né, ocorreu aí nos Estados Unidos? Então, partimos para campo e implementamos, né, estudos. Esse é um dos primeiros experimentos implantado lá na Fazendinha Agroecológica. A Fazendinha Agroecológica também é conhecida como Sistema Integrado de Produção Agroecológica, o SIPA, mais conhecido carinhosamente, né, como Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47.
Aqui tem um mapa, né, de uma visão aérea da área, em torno de 70 hectares. E, para quem não conhece, existem os links institucionais, né, tanto da Universidade Rural, quanto também da Embrapa. É um projeto, né, um convênio entre as instituições, Rural, o Colégio Técnico da Universidade Rural, a Embrapa, a Empresa de Pesquisa do Estado, a Pesagro Rio. E quem, né, quer conhecer um pouco mais, então, visite esses links. E para criança, na época tem, e acho que ainda está, né, tem esse link aqui, que é do site da Agroecologia para a Gente que Cresce, que é direcionado principalmente para criança, numa linguagem bem acessível. E aí a criança pode fazer até uma viagem, posso dizer assim, virtual, né, pela fazendinha, tem jogos ali, né, nesse site. Inclusive tem uma cartilha em linguagem assim mais adequada para criança que eu escrevi sobre joaninhas. Mas adulto também tem certeza que vai gostar, né, viajar por meio, né, desse site aí, que é bastante interessante. Então, a partir daí, né, o primeiro estudo que eu comecei a conduzir, né, foi um estudo que se referiu, né, foi fruto de uma dissertação, uma pesquisa de mestrado, de André Luiz Rezende, que hoje em dia, inclusive, é meu colega de departamento, né? Ele foi meu co-orientado no mestrado em fitotecnia da Universidade Rural. Inclusive, tem aí embaixo o link, né? Porque a tese está disponível para download, né, do PDF. E o que nós estabelecemos, né? Então, ele plantou lá um consórcio de couve mais coentro, sendo 2 linhas de coentro, justamente naquela ideia de que com 45 dias, mais ou menos por aí, né, atingindo o padrão comercial, o produtor colhe e vende, e a outra linha mais externa fica para florir, para verificar se houve, né, se veria essa grande atração também para as joaninhas, como o Pat, lá nos Estados Unidos, também observou. E comparou-se também com os respectivos monocultivos, até porque a gente queria estudar também a viabilidade técnica do consórcio couve e coentro. E aí, os resultados foram bastante interessantes no que se refere, né, a essa atração para as joaninhas predadoras. Aí, o coentro, ele serviu, né, de abrigo e local de encontro para adultos de joaninhas. Aqui está mostrando apenas uma espécie, né, que é a ciclomeda sanguínea, mas outras espécies também ocorreram, porque essa é bem frequente no ambiente da fazendinha, né, mas aí os adultos aí, né, ficaram abrigados e certamente, né, se encontrando aí macho e fêmea, certamente houve aí o acasalamento. Então, um acasalamento, né, na planta, né, então um sítio, um local de acasalamento dessas joaninhas, e foi um acasalamento bem frutífero, né, que resultou também aí, ó, nas posturas, mesmo na ausência de presa. E, inclusive, a Madeleine depois pode explicar, né, ela tem estudo aprofundando esse comportamento das joaninhas, junto com outros colaboradores, né, dela, mesmo na ausência da presa, colocar os seus ovos nessas plantas, né? Então, tem aí as posturas viáveis que deram origem, né? No caso aí, né, nasceram as larvas, então as larvas e depois pulpa. Então, o coentro serviu, né, de abrigo, tanto para a larva quanto a pulpa dessas joaninhas. E verificou-se também, quando houve o florescimento do coentro, a visitação das flores por diferentes espécies de joaninha. E essa aí é a Eriopsis connexa, e possivelmente então está aí buscando esses recursos florais, pólen e néctar. E mais para o final do ciclo, começou a aparecer esse pulgão, que é o Apis phareocoli, e ele não pelo menos na época, né, ele não ocorria nas plantas, nas hortaliças, nas outras hortaliças cultivadas na fazendinha, principalmente
em relação à couve, né, que fazia parte aí do experimento. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que esses pulgões também serviram como presa alternativa para as joaninhas, né? Então, aqui, inclusive, tem uma aqui com o pulgão bem aí no aparelho bucal, bem aí na boca, né? Já se alimentando desse pulgão. No que se refere, né, à diversidade e abundância de espécies, comparando o consórcio couve-coentro com o monocultivo da couve, né, ele identificou essas espécies de joaninhas, chegando todas elas, 10 espécies ocorreram, apesar que um pequeno número no consórcio, mas registrou-se uma maior diversidade de indivíduos, de espécies, perdão, enquanto que no monocultivo, enquanto aqui teve 10, aqui foram 4 espécies, né? Embora tenha uma maior frequência para essa vermelhinha aqui, que é a ciclonida sanguínea e a Eriopsis conexa no consórcio, mas outras espécies também ocorreram. Em termos de números de indivíduos, tanto na média total, diferenciou-se, né, do monocultivo, então esse consórcio favoreceu diversidade e abundância das joaninhas, embora a produtividade não tenha diferido significativamente do monocultivo da couve. Significa que, apesar de não ter, quando você estabelece um consórcio, né, pensado que as 2 plantas em consórcio elas produzirão até mais do que quando cultivadas em monocultivo, aqui nós tivemos um ganho a mais em termos de diversidade de um inseto predador, né, um ganho ecológico, podemos dizer assim, né, em função de você estar melhorando o ambiente para, no caso aí, as joaninhas predadoras. E o consórcio, né, medido aqui, né, a sua eficiência, né, é o índice de equivalência diária, ele foi viável tecnicamente. Então, significa que a presença ali do coentro com a couve não gerou uma competição de tal modo que pudesse, né, prejudicar a produtividade, e aí mantendo-se uma viabilidade técnica desse consórcio. E soma-se ainda, né, a questão de aumento na diversidade desses insetos predadores e na abundância dos mesmos. Tá? Ficamos animadíssimos com esse resultado, e aí, então, partimos para um outro estudo, considerando agora uma comparação entre apiáceas e incluindo, então, aí o endro e a erva doce, né? O endro, que é o chamado Aneto graviolens, e a erva doce, ou lá no sul, o pessoal conhece também muito como funcho, que é a Phoenicum vulgare. E isso foi resultado também de uma pesquisa de mestrado, já de um outro programa da Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada, que eu também atuei, que é de uma orientada minha, a Alice Lixa. E aí a gente pode ver, né, que essas plantas, tanto o endro quanto a erva doce, também funcionou para abrigo para os adultos, e esses encontros entre os adultos gerou acasalamento também, né, comportou-se como um local de acasalamento das joaninhas, e também locais de postura, né? Então a gente pode ver aqui as posturas em grupo, né, típico de joaninha. Aqui está meio fora de foco, mas a gente pode ver que às vezes até tinha mais de uma postura numa mesma planta. E surgiram depois as larvas e pupas, então essas plantas servindo de abrigo para esses insetos predadores. Aqui eu mostro, né, um adulto, né, que acabou emergindo aqui da pupa, a própria planta. E mais para o final do ciclo, né, tendo aí o florescimento, tanto do endro quanto do coentro, a visitação dessas flores, tanto por larvas como pelos adultos das joaninhas. E a gente, né, já tem conhecimento que essas espécies, né, de joaninha, diferentes espécies de joaninha, se alimentam do pólen e, por vezes, também pólen e néctar, né? As apiáceas aí, elas apresentam nectários florais também, então elas seriam fonte não só de pólen, mas também de néctar. E, igualmente, é o que aconteceu com o coentro no final também do ciclo, mais para o final do ciclo, né, já inclusive começando a aparecer
os primeiros frutos, ocorreu esse pulgão, né, o Iadaphes foeniculi, que se eu pensasse naquele consórcio com a couve ou com uma outra brássica, outra hortaliça, esses pulgões, normalmente ele é específico, né, dessas erva doce, principalmente, até do endro, e aí eu poderia encará-las, esses pulgões, como uma presa alternativa para essas joaninhas, aí, tanto, né, para os adultos como para as larvas. E depois, no final, ela observou, né, essa dinâmica do aparecimento dessas joaninhas em função, né, da fenologia dessas plantas e a comparação entre elas. Então, tem aqui, né, em bolinha, mostrando aqui o coentro, depois, em círculo vazio, o endro, e nesse triângulozinho, a erva doce, né? E aí buscou, né, ela representou graficamente, né, esse número de indivíduos das principais espécies que ocorreram, que foram essas três: Ciclonida sanguínea, a Hipodamia convergem e a Eriopsis connexa, que é muito comum nos ambientes de plantios de hortaliça, né? E aí a gente verifica, principalmente na plena floração, com grande número já de flores presentes, um aumento da população de joaninhas nessas plantas, principalmente, né, para o endro. E aí, fazendo uma análise da fauna, aplicando uns índices, a gente chama de índices faunísticos, o que ela verificou? A presença aqui, né, de algumas espécies de joaninha, principalmente aqui a Ciclonida sanguínea, muito comum na fazendinha, como eu já falei, bem atraindo bastante, né, com maior frequência para o coentro, mas também ocorreu a Eriopsis a Hipodamia convergens e a Eriopsis connexa, né, além de outras também presentes. No coentro, no final, 6 espécies, endro, menor número, 5 e 7, sem grande variabilidade. Mais o maior número de indivíduos de joaninha no endro, na erva doce, se eu comparar aqui com o coentro. A princípio, se fosse até para escolher, de repente eu ficaria entre endro e erva doce, com consórcio aí com a couve, né? Essa dissertação, né, está disponível também para download, né, nesse link aqui, da qual vocês podem obter, inclusive, outros resultados. Tá? E aí, a gente chegou, por um tempo, está trabalhando essas plantas lá na fazendinha mesmo, em função dessa atração, estabelecendo, né, canteiros com coentro e endro plantados em diferentes, escalonado, porque ele tem um período, como vocês viram ali, curto de florescimento, para que você tenha flor, né, em diferentes momentos, enquanto o cultivo de hortaliça está sendo conduzido. E a atração da joaninha foi bastante significativa, como era uma tese. As duas dissertação, eram pesquisa de mestrado, não puderam olhar, né, para outros insetos assim de uma maneira mais profunda. Mas outros inimigos naturais também ocorreram. Inclusive, parasitóides tiveram presente, vespa, crisopídeos, sirfídeos também estavam presentes. A partir disso, eu e a Alessandra, né, reunimos informações que tínhamos na literatura, principalmente estrangeira, e também no Brasil, e elaboramos esse documento, que é uma publicação interna da Embrapa, Alessandra, já estou colocando aqui, né, que foi publicado em 2011, que também está disponível para download gratuito, mostrando, né, o potencial dessas plantas atrativas, aquelas que são muito utilizadas no exterior, aquelas que podem ser utilizadas no Brasil, pesquisas que já tinham sido desenvolvidas até então no Brasil, com algumas plantas, essas plantas atrativas que também a Alessandra comentou, né, também pode ser chamado de planta insetário, mas insetário no sentido de criar, né, criar um farm, né, fazer uma criação dos próprios inimigos naturais nativos que ali ocorrem.
E aí você vê, né, a presença de joaninhas, como também tem a presença aqui de vespinhas, que vão estar, né, naquela dinâmica entre a planta que atrai, mas que também vai para a cultura principal, e ali exercendo o controle biológico, a gente tentando otimizar a presença desses indivíduos no sistema e mantendo aí um nível de controle dos insetos fitófagos nas culturas, né, de importância e econômica. Então, eu acho que era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e, Walter, eu passo, então, a palavra. O negócio é cuidar aí da lavoura para que essas joaninhas, cifídeos, esquizopídeos venham, né, fazer parte também do sistema. Tá? E aí eu passo, então, a palavra para você. Ok? Obrigado, Ellen. Obrigado demais. Então, eu vou chamar agora a nossa amiga da EPAMIG, Madelaine. Madelaine, por favor, se apresente e nos brinde também com o seu conhecimento, por favor. Boa noite, Walter. Boa noite a todos. Enquanto eu vou falando, vou usar a mesma técnica da Ellen e vou tentar abrir aqui, dividir a apresentação, para a gente já ir ganhando tempo, né, por causa do horário também. Vamos ver aqui. Vai dar certo aqui. Chegou a tela aí para vocês? Está chegando, chegou. Está chegando? Então tá. Bom, então boa noite de novo a todos, né? Muito obrigada pelo convite feito pelo Walter e pela Leila. É um prazer estar aqui e dividir esse evento com as minhas colegas, com a Ellen, com a Alessandra. E assim, eu vou falar de algumas das minhas pesquisas aqui, vou fazer uma apresentação breve. Eu sou pesquisadora da EPAMIG desde 1992, sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Pelotas, tenho mestrado em Lavras, onde conheci a Ellen lá, depois entrei para a EPAMIG, depois, durante o período, fiz meu doutorado na Holanda, e quando eu retornei do doutorado, quando eu entrei na EPAMIG, eu estava trabalhando em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e quando eu voltei para a unidade de Viçosa. E estou aqui desde 2000. E eu tive também um período de pós-doc na Universidade da Califórnia, em 2015, 2016. E sempre focando nessa área do controle biológico, e nos últimos 20 anos do controle biológico conservativo. Por que eu não vou ficar muito tempo aqui nessa parte de introdução? Porque a Alessandra explicou muito bem, fez a parte das bases, assim, muito bem explicadas, né? Mas uma coisa é fato, né, que não tem uma solução única, não é o controle biológico conservativo ou aumentativo que vai solucionar tudo, né? Bem lá desde o início, como ela bem explicou. Então, não é uma solução única, é mais uma ferramenta, o controle biológico conservativo. E quando a gente usa essas ferramentas, a gente tem que ter em mente sempre que tem que ser métodos seguros aos agricultores, aos consumidores e ao ambiente. E tem que olhar o lado econômico. E dentro disso, que atende tudo isso, é o manejo agroecológico de pragas e dentro do manejo agroecológico, o controle biológico conservativo. Agora que eu falei de manejo agroecológico, eu também esqueci de mencionar que eu coordeno na EPAMIG também o Programa Estadual de Pesquisa em Agroecologia. Foi através desse programa que a gente se aproximou mais também, né, da Leila, do Walter e do grupo todo. Eu vou exemplificar um pouco aqui, vou falar, minha apresentação vai ser mais curta, mas com um exemplo de um dos sistemas que eu venho trabalhando há 20 anos, que é o café. Além do café, eu também trabalho com algumas hortaliças, tenho um trabalho longo com pimenta, mas o foco maior tem sido no café. Então, o que eu vou apresentar hoje vai ser exemplificando algumas dessas estratégias de controle biológico conservativo no café. Então, antes da gente, só para introduzir, né, por que então alguns insetos e ácaros, eles são pragas no café? E a maioria das paisagens que a gente tem é desse jeito, a gente tem só café e café, não tem outra diversidade aqui, tem uma árvore perdida lá no fundo.
E aí o que acontece? É um ambiente totalmente favorável para desenvolver quem se alimenta do café. E quem se alimenta? Não está passando o slide, não está passando o slide. Está em qual? Está no primeiro. Ué? Para mim, pelo menos. Eu não estou passando mesmo, não. Ficou a vez. Nossa. Agora sim. Agora sim. E não está em tela cheia, não sei se... Agora está passando. Está em tela cheia para vocês? Não, não está em tela cheia, não. E agora? Mas pelo tá menos passando, mas não está em tela cheia. Não. E agora passou para tela cheia, não passou? Não. Não. Ué. Vou tentar diferente aqui. Acho que eu vou parar e vou tentar de novo aqui. Está chegando aí, né? Está sim, professor. Tá. Nossa, para mim parou aqui. Tá aparecendo para vocês? Não. Não. Não, só a sua tela, acho que é do computador. Estranho, né? Deixa eu falar de novo. Nós estamos vendo a sua tela do Meet. Nunca aconteceu isso? Deixa eu ver aqui. E agora? Está aparecendo, mas não está em tela cheia. Que engraçado. Tá? Deixa... Mas dá para ver bastante bem, Madeleine. Tem uns videozinhos engraçados, por que não? Vou tentar mudar aqui. Para mim, ela está em tela cheia. Continua sem tela cheia? Sim, sem tela cheia. Você pediu para compartilhar uma janela? Como é que você solicitou? Eu pedi dos dois jeitos. Ai. Que o primeiro não estava dando. Peraí. Vou tentar com a tela cheia. Nossa. Quando eu falo a tela cheia, ele vem a parte do Meet. Aí agora tenta abrir sua apresentação, Madeleine. Mas ela está aberta, Robin. Ela apareceu atrás, né? Ela aparece atrás, né? Exato. Talvez você minimizar essa tela que está aí na frente. E agora? Agora está em tela cheia. Tá não. Bom, não está, não. Desculpa. Agora está. Agora está. É isso, acho que ela estava atrapalhando. Bom, já falei dessa primeira. Agora está em tela cheia e está passando? Tá sim. Tá.
ela estava atrapalhando. Eu acho que eu parei nessa aqui, ó, que eu estava falando do café, né? Isso. Tá. Então, vamos lá. Então, voltando, né, eu estava explicando que a maioria das paisagens que a gente tem são paisagens onde a gente só tem, no café, né, a maioria, onde a gente só tem monoculturas de café. E nessas monoculturas é bastante comum o uso também intensivo de agrotóxicos, que o agrotóxico a gente sabe, né, ele não atinge só a praga-alvo, né, ele atinge outros organismos, e dentre esses organismos estão os inimigos naturais também dessas pragas. Além disso, quando a gente tem uma monocultura, a gente favorece o aumento das populações das pragas, especialmente as pragas que são especialistas, como é o caso do bicho mineiro e da broca do café. Então, isso aqui é um verdadeiro paraíso para esses insetos. Então, a gente tem dois principais fatores que afetam aí, fazem com que essas populações aumentem, essas populações de pragas. É a monocultura e a ausência de inimigos naturais devido ao uso de agrotóxicos e devido à falta de recursos, que é isso que a gente vai falar aqui. Além das pragas, o interessante é que no café a gente tem também vários inimigos naturais que são associados a essas pragas. Um bastante conhecido, que preda o bicho mineiro do café, que é uma das principais pragas do café, são as vespas predadoras. Elas conseguem rasgar as minas e retirar as lagartas de dentro das minas. E elas conseguem fazer isso, assim, localizar essas minas a uma distância bastante considerável. Só que essas vespas, para elas poderem, a população delas poder aumentar, elas precisam também de outros recursos, e não só do bicho mineiro. Elas precisam de lugares para construir os ninhos delas, precisam de outros recursos alimentares, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui é um outro inseto também bastante comum, um inimigo natural, eu vou focar nesses dois, em vespa e nesse inseto, que é um crisopídeo. A larva é conhecido como bicho lixeiro, eu vou mostrar aqui para vocês também. Aqui, esse inseto, ele está num café, se alimentando da mela que sai dessas cochonilhas. Porque esse inseto, quando ele é adulto, ele não preda, ele só preda na fase jovem. Quando ele é adulto, ele vive para voar, para se reproduzir, e assim, com essa reprodução, colocar os ovos, e dos ovos saem as larvas. Então, só que ele não se alimenta de praga, de presa. Ele precisa de pólen, de néctar e de outras substâncias. Então, aí substâncias açucaradas. A gente já pode ver que se eu não tiver essas fontes de alimento no meu cultivo, eu não vou ter esse inimigo natural lá em abundância. E no café, a gente só tem floração num período muito curto. Então, como que a gente vai querer ter inimigos naturais lá no café se a gente não tem esses recursos? As larvas desse inseto que eu mostrei para vocês, elas são predadoras de diversas pragas do café. Aqui é uma dessas larvas do bicho lixeiro predando o ovo do bicho mineiro do café, o ovo daquela praga que faz as minas. Então, essas larvas, elas são generalistas, mas elas são bastante eficientes. Elas se alimentam de ovos de lepidópteros, de lagartas bem pequenas, de ácaros, pulgões, cochonilhas, e se alimentam também, foi assim uma pesquisa que a gente finalizou e publicou esse ano, da broca do café também. Algumas larvas conseguem entrar no orifício da broca, feito pela broca no fruto, e se alimentam, conseguem retirar a broca e se alimentar. Aqui eu só estou mostrando como exemplo. Aqui é uma outra fase do bicho mineiro, que é a pupa do bicho mineiro. Vocês veem que tem uma lagarta ali dentro, e é uma larva de crisopídeo predando essa lagarta. Só que, como eu falei para vocês, além de presas, esses inimigos naturais, eu vou focar aqui em vespa e em crisopídeo, eles precisam de outras fontes de alimento. Então, as vespas, por exemplo, elas precisam de néctar e pólen, principalmente néctar para poder ter energia para voar. Os crisopídeos, eles precisam, os adultos, eles necessariamente se alimentam de alimento derivado de planta
ou da secreção dos afídeos, dos homópteros. Mas os adultos, eles se alimentam principalmente de pólen e néctar. E, sem isso, eles não vão viver e não vão colocar os ovos. Eles até podem viver alguns dias, mas eles, no máximo, uns 3, 4 dias só com água. E se eles só tiverem água e também não tiver um balanço certo de proteína e carboidrato na dieta, eles não colocam ovos. Aqui também é um crisopídeo, uma flor. E as larvas desses insetos, que elas podem ser lixeiras, como eu mostrei para vocês, ou larvas nuas que não carregam lixos, elas são predadoras bem ativas. Mas quando não tem presa disponível, elas também podem se alimentar de pólen e de néctar. Então, nós temos vários trabalhos aqui mostrando trabalhos publicados, inclusive, mostrando que quando não há presa disponível para esses inimigos naturais, alguns conseguem até empulpar somente se alimentando de pólen e de néctar. Quando chegar um alimento, uma presa, eles mudam para essa presa ou completam o desenvolvimento. Às vezes eles ficam vários dias no mesmo estágio, mas conseguem sobreviver só com pólen e néctar. E ao se alimentarem de uma presa, de um inseto, eles conseguem completar o desenvolvimento, conseguem pulpar e aí sair os adultos. Além disso, além do pólen e do néctar, eu vou focar aqui bastante num outro alimento, que é do pólen e do néctar floral. Eu vou focar no néctar extrafloral, que é um alimento que é produzido pela planta fora da flor, por isso que ele é chamado de néctar extrafloral. Mas eu vou mostrar os exemplos aqui do café, e aí eu explico um pouco melhor o que é isso. Então, feita essa introdução, o que a gente pode fazer, né, no controle biológico conservativo? É manipular a paisagem para aumentar a eficiência desses inimigos naturais através da provisão desses recursos que eles precisam tanto, principalmente os recursos alimentares, mas também condições de microclima, locais para reposição, para construção de ninhos, por exemplo. Algumas estratégias que a gente pode usar é o uso de coberturas verdes, e essas estratégias que eu estou apresentando aqui são as que a gente tem pesquisado nesses anos todos, para uso no café e algumas com outras hortaliças também, Então, uma seria o uso de coberturas verdes, ou nas entrelinhas, ou mesmo aqueles adubos verdes que já são utilizados para outras finalidades. O manejo das plantas espontâneas, então a gente tem vários resultados e trabalhos mostrando o quão rico é esse conteúdo do pólen, do néctar dessas plantas espontâneas, do mato mesmo, né, que a maioria das pessoas quer tirar, né, quer tirar das suas lavouras, quer ter tudo mais limpinho. Mas o manejo certo desse mato, ele pode aumentar em muito o controle biológico das pragas. Aqui também mostrando, né, o manejo das plantas espontâneas, aqui o crisopídeo, no slide anterior foi num picão, e aqui numa flor de mentrasto. E as agroflorestas, que são quando a gente consorcia, né, a cultura com árvores, que é outra maneira da gente também incluir diversidade, incluir microclima adequado, e se forem bem selecionadas essas árvores, elas podem prover alimento para os inimigos naturais. Quando nós começamos com os estudos em café, nós começamos selecionando espécies de adubos verdes, de coberturas, que fossem favoráveis para inimigos naturais e que já eram utilizados por alguns produtores orgânicos, mas não com essa finalidade, com a finalidade de melhorar o solo. Mas aí nós começamos a fazer uma seleção para colocar mais um critério nessas adubações verdes. E aí nós selecionamos algumas, e as principais que se destacaram foram o guandu, a crotalária e o trigo mourisco. Então foram muitos experimentos de laboratório, casa de vegetação, dissertações, teses, até que a gente chegou a essa combinação.
Aqui mostrando que, tá, além dos predadores, a gente tem registros e foi verificado no campo também o aumento do parasitismo. Isso aqui é um parasitoide do bicho mineiro, quando a gente tem consorciado o trigo mourisco, que é essa florzinha aqui. Esse trigo mourisco, ele é bastante conhecido por ser uma planta melífera. Da mesma forma, há um aumento de ácaros predadores. Esse ácaro aqui, que é como se fosse uma bolinha, e ele é bem rápido, quando a gente toca nele, ele anda, às vezes não precisa nem tocar, é um ácaro predador. É uma característica dos ácaros predadores, né? Essas pernas longas e se movimentarem bem rápido. O ácaro predador, ele se alimenta tanto do pólen como do néctar do trigo mourisco. E as vespas, que elas conseguem entrar e se alimentar lá dentro das flores de crotalária e de guandu e se alimentar do pólen. Por elas terem um corpo maior, robusto, elas conseguem entrar nessas flores que são mais fechadas. Porque o acesso ao alimento a essas plantas é uma das características que a gente tem que avaliar também. Tudo isso foi testado depois em misturas no campo, depois de todos os experimentos de laboratório, e nós publicamos esse ano esse artigo que mostra que algumas dessas coberturas, quando elas são integradas, elas aumentam o controle biológico de pragas do café. Aqui são os outros só exemplos, aqui depois se alguém tiver interessado, eu posso mandar, dos trabalhos feitos até então nessa linha com as coberturas. E agora a gente parte já para os sistemas agroflorestais. Nós começamos também já há algum tempo investigando um fato que a gente observou nas visitas, nos intercâmbios que nós fazíamos, que nesses sistemas agroflorestais havia baixa incidência de pragas. Os agricultores não reclamavam do problema de pragas nos sistemas agroflorestais, aqui na Zona da Mata. Aí nós começamos a investigar, e uma das plantas que os agricultores usam, a mais frequente nos sistemas agroflorestais aqui, é o ingá. O ingá, ele possui, ao longo dos seus ramos, ele possui estruturas que secretam néctar, por isso que é chamado de nectário extrafloral. Tem outras fotos que mostram melhor. O ingá, ele faz isso porque é um mecanismo de defesa da planta. Aqui mostrando um nectário enorme, porque a foto está bem aumentada, do ingá e uma formiga se alimentando. A planta do ingá, ela produz esse néctar para dar alimento para esses inimigos naturais, para esses inimigos naturais serem atraídos para ela e controlarem as pragas dela, do ingá. Só que quando a gente coloca essa planta junto com alguma plantação, um cultivo, como por exemplo o café, a gente pega emprestado a defesa do ingá para o café. Então nós fizemos um acompanhamento nesses sistemas agroflorestais e nós verificamos que nas árvores próximas, nas árvores de café, nas plantas de café mais próximas dessas árvores de ingá, havia uma maior ocorrência desses inimigos naturais. E muitos desses inimigos naturais que visitavam os nectários extraflorais eram inimigos naturais das pragas do café. Então, a gente viu também uma relação entre o aumento de inimigo natural e diminuição de pragas. Isso nos sistemas agroflorestais já implantados. Mas aí, como a gente queria saber se o mecanismo envolvido era realmente devido ao ingá, nós fizemos experimentos repetidos, onde nós tínhamos uma fazenda de monocultura, aí nós fizemos umas parcelas com e sem ingá. E a gente avaliou várias coisas, avaliou inclusive distâncias do ingá aqui. E eu vou mostrar aqui os principais resultados, que a gente viu que isso aqui também foi um trabalho de quase 3 anos, que quando tinha ingá associado, houve menos folhas minadas no café, minadas pelo bicho mineiro. Da mesma forma, quando tinha ingá associado, a gente teve menos frutos brocados pela broca do café, são as duas principais pragas do café, o bicho mineiro e a broca do café. E, além disso, nós verificamos um peso maior dos frutos.
nesses sistemas que estavam diversificados, consorciados com o INGAR, que a gente, provavelmente, isso não é só devido à menor incidência de pragas, mas também a melhores condições ali da lavoura e também a visitação de polinizadores que a gente viu com frequência se alimentando desse néctar extrafloral. Esse trabalho também foi publicado, foi esse ano também, onde a gente mostra o efeito dessas plantas desde a redução das pragas até o produto final, que é o que interessa para o produtor, né? E a gente também investiga os mecanismos, por que ocorre isso, né? Então, aqui, essa foto está mostrando direitinho como que é o néctar aqui do ingá. Por ele ser um néctar, uma superfície bem aberta, assim, ele é bem acessível aos inimigos naturais. E como ele é um néctar mais grossinho, mais viscoso, ele não é usado por lepidópteros, por borboletas, e porque o bicho mineiro do cafeiro é uma borboleta, uma borboletinha, né, um microlepidóptero. Então, isso já é um critério que a gente usa quando seleciona essas plantas. Essas plantas não podem beneficiar as pragas principais que a gente está querendo combater. Então, nesse caso, os nectários extraflorais são bastante indicados. Nós avaliamos 4 espécies de parasitoides, vespinhas que vivem dentro que matam a lagarta do bicho mineiro, e nós verificamos que a sobrevivência delas foi muito maior. Isso aqui é o exemplo de um gênero, mas nós temos para os 4, na presença desse néctar extrafloral. A mesma coisa aconteceu com um predador que nós descobrimos nas nossas pesquisas, que é um trips predador. Vejam aqui que dá para ver direitinho o néctar, né, o líquido aqui. Isso aqui é néctar extrafloral. Esse inseto é um trips predador que consegue entrar também na galeria da broca do café e se alimentar da broca lá dentro. Quando ele se alimenta do néctar extrafloral, olha quanto que ele vive a mais do que quando ele não se alimenta. Então, é um alimento bastante indicado. E esse inseto, ele é encontrado em algumas plantas, mas especialmente no ingá. Então, até quando a gente descobriu ele no ingá, então o ingá, além dos outros benefícios, né, ele hospeda um inimigo natural da broca do café. O ingá também aumenta a sobrevivência dos crisopídeos, que é aqueles bichos lixeiros lá que eu mostrei para vocês, aqui mostrando como que a sobrevivência aumentou quando ele se alimentou só do néctar extrafloral, não tinha nenhuma presa presente. Resumindo, então, essas plantas com nectários extraflorais, elas são uma estratégia para o manejo de pragas do café e podem ser para outras culturas. Aqui que eu mencionei para vocês que os polinizadores também visitam os nectários extraflorais e pode ser também um dos motivos que nós obtivemos o maior peso dos frutos. Nós pesquisamos outras plantas com nectários extraflorais, nós estamos com várias pesquisas, né? Além dos adultos de crisopídeo, as larvas também se alimentam de néctar extrafloral. Aqui é o nectário de uma outra planta, é um outro formato, e nesse caso o néctar ele sai ali por cima, onde que a larva está com o corpo dela, com o abdômen, e escorre pelo nectário. E essa larva, que embora ela é carnívora, né, ela é predadora, quando ela não tem alimento, ela pode se alimentar e sobreviver só com o néctar. E os adultos também, né? Os adultos principalmente. Esse aqui é um outro tipo de nectário em outra planta. Então, o crisopídeo se alimentando do néctar extrafloral. E só para mostrar, esse aqui a gente não pesquisou ainda, mas esse aqui é um outro interessante que eu tirei, fui filmar focando no louva-a-Deus, perto do nectário, mas aí quando eu vi no nectário estava cheio de ácaros predadores, né? Então é bem interessante essa filmagem aqui, ó. Esses que estão se mexendo aqui, que tem essas pernas longas aqui, são todos ácaros predadores que também usam o néctar extrafloral. Esse aqui é de outra planta ainda. Então tem muitas plantas que têm esse néctar extrafloral. A mamona, por exemplo, é outra planta que tem néctar extrafloral. E, para finalizar, eu queria só falar que a gente tem também, além da Zona da Mata, nós temos experimentos no Cerrado, nós estamos já no 4º ano dos experimentos,
onde além das plantas com nectários extraflorais, nós colocamos plantas que florescem continuamente, como, por exemplo, a erva baleeira, que é uma planta que nós estamos testando lá já há bastante tempo, depois dos resultados de laboratório. Então, sempre tem a escala de campo, de laboratório, casa de vegetação, campo, e a gente também investiga os mecanismos. Finalizando, então, o controle biológico, ele é uma oportunidade para a agricultura, não só para o manejo de pragas, mas com as práticas que a gente introduz, a gente mantém e aumenta a biodiversidade, aumenta não só o controle biológico, mas aumenta polinizador, pode mitigar os efeitos das mudanças climáticas, porque a gente cria microclimas, tanto para a cultura como para os outros organismos, regenera áreas agrícolas, são métodos seguros, agregam valor ao produto. Hoje os cafés eles são escolhidos no mercado exterior, mas se eles são produzidos de forma sustentável ou não. E também essas estratégias, elas aumentam a eficiência de outros métodos de controle. Se, por exemplo, tivesse que fazer uma interferência com um fungo para controlar a broca, ele tem muito mais condições de atuar num ambiente mais diversificado do que num ambiente a pleno sol. Todas essas estratégias que eu falei bem rápido aqui para vocês, eu estou publicando agora uma revisão que vai sair agora nos próximos dias. E ela é de acesso aberto. Então, esse trabalho desses 20 anos estão ali vai ficar mais fácil para acessar. Eu gostaria de finalizar agradecendo ao convite, né, do grupo, a minha equipe, que é uma equipe grande, está sempre, assim, bem dinâmica, sempre mudando, mas, assim, com muitos estudantes, muitos orientados, e a maioria, se não todos os resultados que eu mostro, sempre é resultado dessa equipe, aos parceiros de outras instituições, principalmente, e também da UFV, onde eu oriento lá em 3 cursos, aos agricultores, que eu coloquei destacado aqui, mas que são nossos parceiros, né, que essas pesquisas, a maioria são feitas com os agricultores e as agências financiadoras. E para finalizar aqui, eu queria convidar todos para um workshop que nós estamos organizando, que vai ser no final de outubro, onde várias dessas técnicas serão abordadas, e vai ter um curso específico de controle biológico conservativo, com a presença da Ellen também, e dos outros colegas. Então, é isso que eu queria apresentar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Madelaine. Muito bom, excelente. A gente vê a riqueza da nossa pesquisa, né, nessa área de biodiversidade, né? Quanta coisa a gente aprendeu e quanta coisa que tem ainda, né, certamente para a gente avançar. Eu estou aqui com algumas mãos levantadas. Eu vi primeiro a Graciele e depois o Joel. Graciele, você quer fazer uma pergunta? Eu estou vendo aqui levantada a mão. Graciele? Não estou vendo. Né? Graciele, não vi ela colocar no chat, ela levantou a mão. O Joel que fez algumas perguntas pelo chat. Você quer falar enquanto a Graciele não apresenta a dúvida dela? Joel. Joel pergunta o seguinte, aí eu acredito que seja para a Madelaine, que trabalhou com fabácea, né? Algumas experiências relatam que o guandu possui efeito alelopático. Poderá existir alguma possibilidade? Ellen, eu estava lendo outra do Ingá. Esse aí, o que é? O efeito alelopático? Olha, eu não sei do efeito alelopático do Ingá. A gente tem outras pesquisas que a gente está estudando também fungos que se associam com as raízes do Ingá e são fungos benéficos, né? Fungos entomopatogênicos. Então, a gente tem essa pesquisa também, além dos outros benefícios, que fixa nitrogênio, sombra, dá madeira, por isso até que a gente começou a estudar isso, né? Agora, teve uma pergunta, não sei se foi dele também, sobre o ingá sequeiro, né?
Isso, Joel ele mesmo. também. Então, é o seguinte, o ingá, na hora que até a muda pegar, tem que ficar molhando bastante. Agora, depois que ela pega, o nosso experimento é lá no cerrado e não é irrigado. Então, a gente tem ingá, tem mais de 300 espécies, e tem várias espécies no Brasil e espécies do cerrado. Então, o importante é fazer a muda pegar, e logo no comecinho tem que molhar bastante. Depois que ela pegou, a raiz dela, ela explora bem, assim, né, o solo, e ela não precisa de cuidado adicional. A gente nunca precisou, depois que a muda pegou, precisar fazer nada. E com essa variabilidade, certamente, talvez tenha mais adaptados para determinadas... Mas até a gente usou lá uma espécie que, lá no Cerrado, foi uma das que a gente usou aqui na Zona da Mata também, porque ela foi a que a gente conseguiu disponível lá nos viveiros lá perto, e ela se deu super bem. Então, eles são bem resistentes. A gente já teve até que podar ele lá no meio, que ele cresceu. E lá é seco de doer. É seco, né? O Luiz Palermo fez outra pergunta aqui, gente. Bom, primeiro ele agradeceu, parabéns às palestrantes. As palestrantes conhecem se há ou está sendo feito algum estudo, pesquisa com controle biológico conservativo ou mesmo aumentativo em arborização urbana? Muito obrigado. Aumentativo tem pessoal de BH, né? Que trabalha com arborização urbana, criando joaninha. Né? Não sei se vocês que são de Minas aí, se está ainda ativo esse projeto. Sim. É a biofábrica lá da prefeitura, do Dani Amaral, né? Que foi me orientar também. Mas eles estão com o programa lá, sim. Mas é mais assim, na parte de aumentativo, né? De distribuição das joaninhas lá. Mas é a única que eu conheço. É a única também que eu conheço, assim, mais. A Graciele é o Damião. Tá vendo, Walter? Sim, é bacana aqui o relato dele. Né? Ele é jardineiro, paisagista, Graciele é a esposa dele, e ele disse que aprendeu muito hoje com vocês. Obrigado a todos. E aqui uma pergunta para a Alessandra, parece. Renato Nazário. Quer falar, Renato? Pode ser, Walter. Sobre a zinnia, né? Isso. Na verdade, a gente fez um experimento com zinnia, porque mesmo observações lá na fazendinha agroecológica, tinha um funcionário lá da fazendinha que gostava de colorir um ambiente, espalhando flores e tal, e existia uma curiosidade, porque a zinnia é bem bonita, né? E ela estava sempre cheia de insetos, e aí eles ficaram super curiosos quando eu comecei a trabalhar com isso. Vamos ver, e a zinnia, a gente não poderia incluir a zinnia e tal. Mas aí a gente fez esse estudo, fizemos 1 ano e meio, mais ou menos, a zinnia é de ciclo curto, replantamos, quer dizer, ela rebrota muito fácil, né? Porque ela tem as sementes vão caindo ali mesmo, né? Ela é chamada também de moça velha, porque ela tem uma doença fúngica e ela fica com aspecto envelhecido. Ela é muito linda, jovem, e de repente ela se torna seca, mais por causa de ataque de doenças, de micro-organismos. E aí, nós testamos. E aí, a sua pergunta, informações relacionadas a essa espécie, como ela pode beneficiar? Na verdade, o milho que apareceu na cultura é porque a gente seguiu, a Ellen tinha feito um experimento e ela dividia o experimento com milho, né? E a gente conversou muito antes com a Ellen também, o que ela tinha achado dessa experiência, e a gente repetiu para separar, porque a gente tinha uma área e queria fazer uma barreira entre.
Então, ela não estava consorciada com o milho. O milho era uma barreira ali, a gente despendoava o milho e tal, para ele funcionar como uma barreira física, tá? Era uma cortina ali de milho que dava até um certo trabalho, porque o milho atraía muito crisopídeo e outros insetos, e a gente não queria influenciar. Mas, enfim, com a zinha, eu não achei que a gente, no final, não achou que isso não foi publicado ainda, mas não foi uma vantagem. Ela atrai aquela praga urbanos, espécies de urbanos, né, o mais conhecido urbanos proteus, que é uma praga de leguminosa, do feijão principalmente. Então, como no cultivo orgânico a gente tem muitas leguminosas associadas, eu acho que ela não é uma vantagem, tá? Ela também atrai muito tripes, e então não acho que entre as plantas que a gente estudou, a zinha talvez fosse a menos recomendável, embora ela tenha essa aparência, né, boa, talvez tenha multifuncionalidade, pode levar para feira, né, como uma opção também de flor ornamental, de planta ornamental, mas como atrativa para inimigos naturais, eu não recomendaria. Tá, Renato? Legal, obrigado, Alessandra. Realmente foi bem interessante. É uma imagem que está no site da Embrapa, né? E a zinha, ela entra muito em um critério que você pontuou na sua apresentação, né? Sobre facilidade de cultivo e tudo mais. Sim. Né? Isso nos motivou, né, fazer esse estudo, e ela ficava bonita. Então, eu acho que quem trabalha com controle biológico conservativo tem sempre que pensar nessa coisa da multifuncionalidade, no convencimento também do agricultor diversificar esse espaço, né? E tem que trazer beleza também. Eu acho que é um atrativo, a gente vê imagens bem bonitas, né? Não é a intenção, é secundária, né? De deixar o espaço bonito. Eu já vi relatos, por exemplo, de espaços com arroz na China, Bangladesh, alguns países asiáticos, onde também eles citam isso. As pessoas usavam muito agrotóxico, e como o ambiente foi usado muito flor vistosa, o ambiente ficou tão bonito que as pessoas começaram, os agricultores receberam elogios desses espaços, e eles começaram a ficar orgulhosos disso, dessa modificação, e usavam menos agrotóxicos naquele espaço, porque além de trazer esse benefício de atração e manutenção de inimigos naturais, eles recebiam esse elogio e eles mesmos achavam espaços mais interessantes, começaram a usar para anidação de vespas e outros insetos benéficos. Então, acho que tem esse poder também, né? Já que o pólen e o néctar são atrativos, quando tem essa floração bonita, também é um atrativo e um poder de convencimento do controle biológico conservativo em algumas áreas. A zinha tem esse poder mesmo, mas infelizmente não foi muito bom. Atrativa. Essa questão da atratividade, no sentido do olhar, de tornar o ambiente até mais bonito, é muito utilizada em vinhedos, né? Portugal, sim, Chile, tem fotos lindas, né? Lindas, né? E faz um mix de plantas, de flores, né? Justamente para manter essa oferta durante todo o período. E mesmo quando não tem uva, mas tem as flores, a visitação, aí tem o ecoturismo, né? Que incentiva também, né? Sim, é bem nesse sentido, Ellen, né? E no café, né, Madeleine, tem essa questão também que a valorização também da arborização, desses aspectos, né? Isso é muito, muito importante. Valorizado, né? Gente, tá bom demais o papo. Eu, assim, nossa, são quase 10 horas. Tá ficando tarde, né? Vamos dormir. Quase 10 horas! E eu sei que aqui todo mundo é muito trabalhador, né? Então, assim, eu vou... Mais alguma pergunta para a gente encerrar, gente? Porque vamos dar um descanso para as meninas. Está muito relacionada à questão do que a própria Alessandra estava falando e que o Renato falou, da aceitação, né, pelos agricultores da
do controle biológico conservativo. Eu acho que é importante, a gente tem investido, tem refletido alguns trabalhos mostrando que tem muitas plantas, mas os estudos eles focam muito o coentro, a facélia, mais lá no exterior, o trigo mourístico, né, que é o Phagopyrum esculento, tem a outra também, a Aliso, né, Lobularia maris. E a gente precisa começar também a valorizar a nossa flora, né, a flora nativa e as espontâneas, acho que algumas, apesar de serem introduzidas, né, mas a gente pode partir por aí, né, algumas plantas e investigar. O pessoal acho que é da Universidade de Michigan tem muito trabalho nesse sentido, né, das plantas nativas, locais, de ajudar. Então, isso seria interessante. Tem um banco, né, quem sabe um dia a gente vai conseguir no Brasil, né, montar esse banco de informações, né, com plantas que são muito ou médio ou pouco atrativas, né, e para que insetos elas, né, com plantas nativas é muito bom. E eles têm, é bastante interessante que tem algumas que atraem mais polinizadores e outras mais os inimigos naturais. Né? Então, isso também é muito interessante, né, Walter? A gente acaba também selecionando e possibilitando. Aqui, por exemplo, acho que a Madeleine trabalhou com manjericão, acho que até orientou, né, alguém nesse sentido. Aqui na fazendinha, quando eu entrei com manjericão, eu não conseguia chegar perto de tanta abelha. Eu até gostaria, né? A gente também testou manjericão na fazendinha, Ellen, foi muito bom também. E aí, eu não sei, por exemplo, no caso, até teve uma pessoa que perguntou, tem uma alta incidência de pulgão no final do ciclo do coentro? Das vezes que eu plantei, sempre dava. Não sei, no caso de vocês, que trabalharam também com coentro, se vocês conseguiram observar também esse comportamento, de que no final do ciclo, e se havia visitação das joaninhas, né, presentes, né, conforme eu apresentei aqui. Você viu, Alessandra, quando você... Ellen, a minha experiência com o coentro foi depois desses trabalhos, né, que se apresentou aqui, que foram incríveis e né, assim, eu acho que inspiradores, né? A nossa experiência lá no módulo de produção de hortaliças na fazendinha com o coentro é que nós tivemos atraía muito joaninha, mas a gente via muitas joaninhas se acasalando nas plantas de coentro, mas quase nunca tinham posturas. E aí eu fiquei muito encucada com aquilo, e aí era joaninha sempre, muitas, e principalmente cicloneda, mas outras também, mas nunca postura. E aí víamos pouquíssimas larvas, ao contrário do estudo, né, do seu estudo, que você viu todas as fases, né, elas se mantinham ali. E a minha conclusão foi que ali naquela ocasião, o módulo não tinha muitas presas, estava muito controlado a população de insetos fitófagos que ocorria no módulo no módulo, gente, para quem não conhece, eu acho que quem visitou lá sabe disso, é um módulo de produção de hortaliças, assim, de produção intensiva de hortaliças, né? São hortaliças variadas, e nunca não estava tendo praga, não tinha pulgão, não tinha outras presas preferenciais, mas próximo ali tinha algumas plantas que tinham. Então, por exemplo, tinha citros que estava do lado e que tinha pulgão ali nos citros, nas brotações mais novas, tinha outras plantas que tinham. Então, a minha teoria é que elas iam, o coentro era atrativo, elas estavam lá, então o papel dele como uma planta atrativa mais que se confirmou, né? Mas elas não encontravam ali, nem o coentro deu pulgão, né? Você teve também pulgão no coentro para manter, e nem as hortaliças que estavam ali do lado. Então,
elas iam ali, ele se colocou como um local bom para acasalamento, para manutenção desses insetos, mas na hora de colocar ovos, eles colocavam onde as suas presas teriam, né, alimento mais fácil, onde tinham colônias de pulgão. E não era ali no módulo, era do lado ali. Na adjacência, então, né? Então, acho que o coentro fez um papel para adjacências, né? E não diretamente para o módulo, porque o módulo, naquela ocasião, não precisou. Mas eu achei super interessante isso, porque o papel estava ali, eu continuaria recomendando o coentro de qualquer forma, né? Eu acho que é incrível o coentro. Eu já tive até uma consulta, assim, fugindo um pouquinho, mas trazendo uma informação de um pai que, por exemplo, a filha tinha falecido e que ele via, toda vez que ele pensava na filha, ele pensava, as joaninhas apareciam. E aí ele me procurou para como é que ele podia trazer joaninhas para casa dele, mais joaninhas para casa dele. Foi inevitável pensar no coentro, né? Então, assim, para trazer uma presença forte que ele sentia da filha associada às joaninhas, coentro, né? Recomendei coentro, porque eu acho que é uma planta que realmente atrai. Bom demais, gente. Nossa, satisfação, então, em tê-las aqui, né? E nós temos um site no YouTube, né, do Conversando Agroecologia. Provavelmente, em 2 semanas, o material vai estar editado lá na página do YouTube. Então tá, gente. Muito bom, Walter. Muito prazer tê-las. Foi realmente uma satisfação enorme.